Hoje saíram duas pesquisas lá em São Paulo para a prefeitura e as duas pesquisas são bem preocupantes. E por que eu estou observando a cidade de São Paulo? Porque a cidade de São Paulo é o local onde está tendo a grande troca de bastão da extrema-direita e onde está surgindo com força a ideologia antissistema como a nova grande representante da extrema-direita. E a pesquisa de hoje não é nada boa para os progressistas. A gente teve a pesquisa Atlas e a gente teve a pesquisa Quest. Tanto a Atlas como a Quest mostraram um crescimento muito grande do Pablo Marçal. Essa é a pesquisa Atlas. Na pesquisa Atlas, o Pablo Marçal já se consolida em segundo lugar e o Boulos está em primeiro. Só que o Boulos está caindo aqui no primeiro lugar, ele teve uma queda e o Marçal saiu de 16% para 24,4%. Nessa pesquisa, o Ricardo Nunes está em terceiro lugar, ele está fora. Outra coisa que essa pesquisa mostra é o derretimento tanto da Tabata Amaral como da Atena. Ou seja, o Marçal ele subiu de 16% para 24% nessa pesquisa. Mostra que ele tem um crescimento consolidado e que até então provavelmente não alcançou o teto. Mas muita gente não levou a sério essa pesquisa ou não se preocupou porque o Boulos estaria com 28% no primeiro lugar. E aí saiu a Quest agora à tarde. A Quest é quase um cenário tenebroso para os progressistas, porque o Boulos na Quest, ele sai da jogada, ele não vai para o segundo turno. Para vocês terem uma ideia, na Quest, o Marçal aparece consolidado em segundo lugar, o que é importante observar, e ele sai de 19% para 23%, ou seja, ele também apresenta crescimento grande na pesquisa Quest. Mas a grande diferença da Quest é o Nunes, que sai de 19 para 24, porque ele teve a migração de votos do derretimento da Tabata Amaral e da Atena, ou seja, nós tivemos aqui votos úteis. Pessoas que já estão demonstrando que não vão votar na Tabata e no Nunes e vão fazer um voto útil em direita no primeiro turno para impedir que a esquerda esteja no segundo turno. E esse crescimento do Nunes pode demonstrar isso. Mas, de novo, tem que prestar atenção no Marçal crescendo. O Boulos cai para 21%, ou seja, fica em terceiro lugar. E essa queda do Boulos também é vista na Atlas, só que na Atlas mantém o Boulos no primeiro lugar. E tem um detalhe aqui nessa pesquisa Quest. A gente costuma dizer que o grande termômetro da pesquisa são as espontâneas. O que é espontânea? É quando chega e pergunta quem a pessoa vai votar, mas não diz o nome dos candidatos. Ou seja, é o primeiro nome que vem à cabeça. Sabe qual é o primeiro nome que aparece para as pessoas no caso da Quest? Marçal. O Marçal na Quest tem 15% das intenções de voto espontâneas, o Boulos tem 14% e o Nunes tem 13%. Ou seja, existe um perigo muito grande de Pablo Marçal. E Pablo Marçal é um quadro que não fica só em São Paulo. É um quadro que provavelmente vai se transformar num quadro nacional de extrema direita, representando a ideologia antissistema. E se São Paulo é o tubo de ensaio, ele emplacou, porque ele está conseguindo um crescimento muito grande e tinha gente que apostava que seria um teto, que ele teria um teto, que ele não ia crescer tanto. E o que a gente está vendo nessas duas pesquisas é que ele continua em crescimento e ele provavelmente não alcançou o teto. Quando a gente analisa a pesquisa Quest e olha inclusive as motivações de voto, no caso das pessoas que observam política pela internet, é uma coisa astronômica o crescimento dele. Vai ter muita gente que vai ter que rever a sua estratégia de campanha.